Gênero textual, fábula. Uma história de bichos. Você vai conhecer agora uma narrativa em que os animais conversam e se comportam como seres humanos. Uma das personagens é o leão. Geralmente ele é conhecido nessas histórias como o rei dos animais, porque representa entre várias outras qualidades a força e o poder. E a raposa, você sabe qual é a fama dessa personagem nas narrativas? Se não, ouça o texto a seguir, você vai descobrir do que ela é capaz. O leão, o burro e a raposa. O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas e o leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os três. O burro partiu o bolo todo em 3 partes iguais. Essa divisão não agradou nem um pouco ao leão. Irado, ele devorou o burro. Então o leão mandou que a raposa dividisse de novo a caça. A raposa prudente juntou quase toda a caça no mesmo bolo e lhe entregou, ficando somente com um pouquinho. Como você é inteligente, raposa, admirou-se o leão satisfeito. Quem foi que ensinou a dividir tão bem assim? E a raposa respondeu apenas, o burro. Fábula. Fábula é um gênero tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral, estudos que indicam que no Oriente Médio, por volta do século V a.C., o próprio nome remete à história contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas são exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento moral. Entender o texto. Assinale a alternativa correta de cada questão a seguir. Pegaram muitas presas e o leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os 3. Presa significa o quê? O burro partiu o bolo todo em 3 partes iguais. Bolo significa o quê? Essa divisão não agradou nem um pouco ao leão irado. Ele devorou o burro. Irado significa o quê? A raposa prudente juntou quase toda a caça em um mesmo bolo e lhe entregou, ficando somente com um pouquinho. Prudente significa o quê? A repartição de caça em 3 partes iguais desagradou ao leão porque ele queria o quê? E nessa fábula a raposa aprendeu com o burro que... Aí assinale o que ela aprendeu. Este senhor, de barba longas e olhar sério, muito amado pelas crianças, é considerado um dos maiores escritores do mundo. Ele nasceu na Rússia no ano de 1828 e perdeu os pais quando era criança. Junto com seus irmãos, teve que ir morar com parentes em Moscou e na cidade de Kazan. Essa experiência o escritor conta num livro intitulado Infância. Ainda jovem, Tolstói escreveu seus primeiros contos e enviou para que fossem publicados no jornal em São Petersburgo. Não demorou a conquistar a fama. Logo ele se casou e voltou a morar no campo. Sentia muito carinho e admiração pelas pessoas simples do povo, especialmente pelo homem do campo. Sua preocupação com a pobreza das pessoas e com a falta das escolas foi crescendo. Assim, em 1859, Lev Tolstói fundou na sua propriedade uma escola gratuita para crianças e promoveu a abertura de outras 20 escolas na região. O escritor tornou-se um professor interessado pela formação de cada aluno. No final das aulas, ele contava histórias e lia famosas aventuras de heróis como a do navegador Robinson Crusoe, conquistando desse modo o carinho e a amizade dos pequenos. Tolstói considerava de grande importância estimular a criatividade, o senso da beleza e a sinceridade, para eles sempre presentes nas crianças. Lev Tolstói morreu em 1910 aos 82 anos. Ele que foi o autor do Leão, o Burro e a Raposa. Agora, a pontuação. Vamos relembrar? Ponto final. O ponto final serve para indicar o final de uma frase. Exemplo. Mariana adora ir ao cinema. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Exemplo. Você não quer passear comigo? Ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Que delícia, esse bolo é maravilhoso. E a vírgula? A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar da escrita e das datas. Exemplo, Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Hoje vamos ao cinema, vírgula, almoçar na casa de meus avós, vírgula, ao parque de diversões, vírgula, e ao teatro. Agora, realizar a leitura em casa para ler na próxima aula, da página 75. Até mais, professora Edina.